Salve, salve galera, beleza? Eu sou o professor Lucas e o canal Santa Biologia vem hoje falar com vocês sobre o álcool, né? Substância essa muito utilizada aí, principalmente nesse momento, que é o carnaval, oba-oba, lega-lega, né? Que a galera costuma utilizar do álcool como uma substância de forma recreativa. Aqui a gente vai falar sobre como é produzido, quais são os efeitos fisiológicos do nosso organismo, né? Quais são os efeitos do que acontece a tal ressaca. Então a gente veio aqui trazendo essa pesquisa mais especificamente voltada aí com os conteúdos biológicos sobre isso, ok? Beleza, o álcool que nós consumimos na cerveja, nos destilados, ele vem, né, um processo, é uma substância fruta de uma fermentação. Aqui do lado vai aparecer para vocês, basicamente, a equação geral de como ocorre a fermentação. A fermentação é uma das formas de obtenção de energia pelas células, ok? No caso, a fermentação alcoólica é muitas das vezes observada na fermentação de leveduras. Cerveja e destilados são leveduras, os principais organismos, fungos unicelulares, são os principais organismos que realizam esse tipo de metabolismo. E o que eles fazem? Pegam a glicose, quebram a glicose e produzem ácidos, né, outros componentes a partir dessa quebra da glicose, dessa glicólise, ok? No caso, nessa primeira quebra, a gente libera apenas 2 ATPs, então o processo fermentativo em comparação com a respiração, que é o outro metabolismo também que produz energia para a célula, é um processo menos eficiente. Porém, como compostos, né, como produtos dessa reação, temos 3 compostos mais conhecidos. O ácido acético, lá na produção do vinagre, o ácido lático, né, na produção de iogurtes, ou então no caso dos nossos músculos que são utilizados, né, durante as atividades físicas, e também o álcool, o etanol, que é no caso utilizado para a produção de pão, bolos e algumas bebidas fermentadas como cerveja e destilados, ok? Então esse álcool costumamente ingerido por nós, né, por essas bebidas, é o etanol produzido dessa fermentação alcoólica, ok? Então quais são os efeitos, né, do etanol? O que o etanol faz no nosso organismo? Primeiro, na hora que você está mandando lá aquela coisa para dentro, o seu organismo absorve, né, no trato digestivo, lá no estômago e até no intestino, é absorvido e por meio de vasos, né, chamados o sistema porta, leva direto para o fígado. E o fígado é o principal, né, órgão que vai metabolizar o álcool. Lá no fígado, os hepatócitos, as células específicas do fígado, tem 3 formas de metabolizar o álcool. Uma forma é através de uma enzima presente no citoplasma dessas células, a álcool desidrogenase. Uma outra forma é através de enzimas presentes dentro do retículo endoplasmático liso dessas células. E terceiro, por meio da catalase presente nos peroxissomos, só que nessa terceira via é pouco menos observada nos nossos organismos. A principal via é a álcool desidrogenase, enzima que faz a digestão, né, que faz a metabolização do álcool até o acetaldeído. E depois esse acetaldeído é transformado em acetato e depois liberado, seja pelo rim, seja pelo pulmão, seja pelo suor. Né, o bafômetro, ele pega justamente esse resquício, essa metabolização, essa excreção de álcool realizada pelo pulmão. Então se liga aí, né? Beber, não dirija, ok? Então beleza, continuando. Após essa metabolização, né, apesar dessa metabolização, o acetaldeído e o álcool eles ficam fluindo dentro do organismo, na nossa circulação sanguínea, e chegam para afetar principalmente o sistema nervoso central, o nosso cérebro, dos quais, né, ele vai sendo afetado lentamente aos poucos no decorrer do aumento dessa concentração de álcool no nosso sangue, ok? Então nos primeiros momentos, nas primeiras doses desse consumo, a principal parte do sistema nervoso central afetado é o sistema límbico. E aí eu vou te explicar quais são os efeitos desse álcool, primeiramente no sistema nervoso, tá? Primeiro, eu preciso falar, sistema nervoso é o quê? O sistema nervoso ele é composto por principalmente células nervosas chamadas neurônios. Esses neurônios se comunicam entre si por meio de sinapses. Ora sinapses elétricas, ora sinapses químicas. Sinapses químicas essas que são mediadas por neurotransmissores, substâncias químicas que são liberadas em uma fenda sináptica e que fazem a comunicação entre um neurônio pré-sináptico e pós-sináptico. Vai aparecer uma figurinha aqui do teu lado, aqui exemplificando um tipo de sinapse química que acontece de maneira geral. Então, os nossos neurônios, sistema nervoso, se comunicam dessa forma, por meio de sinapses químicas que são utilizados nessas sinapses químicas, os neurotransmissores. E é aí que a gente encontra o efeito do álcool.
O álcool é um grande inibidor, é um grande anestesiante, né? Anestesiante, não sei se existe, né? Um grande droga anestésica do nosso sistema nervoso central. Nossas células nervosas se comunicam através das sinapses utilizando os neurotransmissores. E os principais neurotransmissores utilizados, né, que são afetados pelo álcool, é o GABA e o glutamato. Esses dois, primeiro, né, a gente vai conversar sobre eles. O GABA é um inibidor do sistema nervoso central, tá? Então, o que que acontece? Ele promove a sensação de relaxamento, né, de tranquilidade. E o álcool faz com que a produção desse GABA, ou na verdade, a recepção desse GABA pelos neurônios pós-sinápticos aumente. Então, por conta esse efeito do álcool de aumentar a interação do GABA com essas células nervosas faz com que a gente se sinta mais relaxado. E diferentemente, né, do GABA, o glutamato, né, é diferente. O álcool inibe a produção do glutamato e o glutamato é um neurotransmissor excitatório, né, que daria ali propício para as situações de você manter o senso crítico das suas situações, da memória. Então, quando você diminui a produção desse glutamato, obviamente você vai perder o senso crítico e muitas das vezes até a gente perde a memória nessa situação. Tá, então esses são dois neurotransmissores e os outros dois interessantes da gente comentar aqui é a dopamina e a serotonina. Dois hormônios, neurotransmissores, perdão, que são utilizados nessas sinapses químicas que o álcool aumenta a liberação desses neurotransmissores. Dopamina e serotonina envolvidos no relaxamento e na sensação de bem-estar. Então, nesse primeiro momento que você tá lá tomando aquela tua cervejinha gelada no happy hour de sexta-feira, pré-carnaval, você se sente relaxado, se você se sente tranquilo, perde ali um pouco do seu senso crítico e às vezes até um pouco da memória. E é nessa hora que começa aqueles famosos comportamentos, né, do primeiro bêbado ali, né, daquele cara que tá começando a se relaxar devido ao efeito do álcool. É a pessoa começando a ficar mais alegre, espalha, né, ela ocupa espaço, né, ela fica feliz, ela começa a falar alto. Além disso, aquela hora que você manda aquela mensagem de texto, sabe, que você não deveria, você pega o celular, você fala assim, nossa, meu ex, aí você vai mandando, não era pra mandar, você perdeu o senso crítico, entendeu? Tudo é feito dessa primeira inibição que o álcool promove no seu sistema nervoso central, né? Outra coisa interessante, quando você perde noção, né, ou vira rico, né, efeito milionário, você perde a noção de quanto dinheiro você tem, na verdade você vai e fala assim, ah não, vamos comprar, vai, pede mais uma, é o senso crítico, é o tal GABA e glutamato aí sendo afetados pelo álcool. Interessantíssimo isso, né, meus senhores? Então se liga aí, nesse primeiro efeito é justamente por conta dessas sinapses químicas, dessa variação das sinapses químicas feitas na presença do álcool, ok? Outra coisa interessante é que você tá lá tomando, né, você tá ingerindo um álcool nas festas e você começa a sentir muita vontade de fazer xixi. Ai, por quê, professor? O que acontece é que o álcool afeta também a produção de um hormônio que reabsorve a água lá nos nossos rins. Esse hormônio produzido lá no hipotálamo, armazenado e secretado numa tal neurohipófise, ele se chama antidiurético, o hormônio antidiurético, mais conhecido como ADH. Tudo bem? Então, o ADH é o hormônio que reabsorve água nos nossos rins. Mais precisamente, para aparecer a figurinha aqui bonitinho, né? Nos rins a gente tem os néfrons. Os néfrons têm várias partes. Cápsula de Bowman, né, glomérulo, e aí tem o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle, túbulo contorcido distal e depois o túbulo coletor que vai levar todo esse processo, esse filtrado agora chamado de urina, até a bexiga. Esse tubo coletor, ele tem a sensibilidade, ele tem receptores, né, para esse ADH. Então o ADH vai atuar diretamente no tubo coletor, reabsorvendo água. Nos momentos que você está correndo, está perdido no deserto do Saara, o ADH está altamente sendo produzido para reabsorver água, para você armazenar o máximo de água possível. Já quando você está enchendo a cara, né, tomando o álcool inibe a produção do ADH. Então você não reabsorve água, fazendo com que o volume da sua urina seja maior e dá aquele efeito famoso mijanceira, né? É o efeito que você fica lá toda hora indo, né, no banheiro fazer xixi. Aí vem aquela pergunta, mas professor, por que falam assim, ai, segura ao máximo, porque depois que você for, você vai toda hora. É porque existem músculos que seguram o nosso xixi, né? Músculos
esfíncteres de maneira geral. Quando você vai lá e faz xixi pela primeira vez, você fica mais relaxado, você sente uma tranquilidade, e aí esse músculo perde toda a potência dele de segurar, e é por isso que você vai continuar indo fazendo xixi depois. Ok? Então, o álcool, por conta desse efeito no ADH, é uma substância que desidrata o nosso corpo, e é importante a gente lembrar isso para justamente chegar nessa última parte da nossa aula. Essa última parte fala justamente sobre consequências de doses intoxicantes de álcool no nosso organismo. Então agora a gente vai falar sobre efeitos, por exemplo, da náusea, né? Ou então daquela famosa ressaca, que também tem náusea, né? Então a náusea, por que a náusea? Muitas das vezes quando você tá lá tomando muito desse álcool, o que acontece é que o seu organismo tende a não absorver mais álcool. Basicamente o teu cérebro, o teu organismo tá falando assim, para fi, chega pelo amor de Deus. Você não entendeu, você já perdeu todo o senso crítico, todo o senso motor, você não tá mais conseguindo andar, falar, pensar, você não tá fazendo nada, você só tá ingerindo álcool. E aí o teu organismo fala assim, pão, se ele não consegue cuidar dele sozinho, a gente vai tentar cuidar dele. O que ele faz? Tenta, né, mandar embora pra fora esse líquido cheio de álcool, e aí a náusea vem junto disso. O mecanismo de você entrar em coma alcoólico é justamente isso, para você não mais ingerir essa substância intoxicante. Tudo bem? Então, depois disso, depois de 6 horas, você já foi para sua casa, não sabe como chegou, efeito teletransporte, aquela amnésia alcoólica, né? Aí você fica perguntando, por que eu não me lembro? E segundo, você acorda e fala, onde que eu tô? Aquela boca parecendo sola de caminhão, né? Seca, assim, ó, parece que faz 5 anos que eu não tomo água. Por que todas essas coisas acontecem? Né? Então, primeiro, né, a amnésia alcoólica, né, esse efeito, essa síndrome amnésica alcoólica, né, essa síndrome é normal e acontece justamente porque você afetou aquelas células nervosas, faladas no começo da aula, o glutamato, o GABA, que foram responsáveis pela sua memória. Você não perdeu a memória, né? Essa memória ela foi produzida, entretanto, esses neurotransmissores estão em baixa produção, então você não consegue voltar a recordar, né? Você não consegue entrar em contato com essa proteína que é essa memória, ok? Outro efeito também dentro dessa boca seca é justamente por consequência da desidratação. O ADH lá, que foi inibido durante o efeito do álcool, ele não absorveu água, reabsorveu água lá dos seus néfrons. E com isso você perdeu muita água. E daí a importância de, durante a ingestão de álcool, que seja ela moderada, portanto, você está ingerindo álcool também, a água também, para você continuar hidratando. Existe um cálculo em média aí de que a cada 6 doses de álcool você perde 1 litro de água, né? Ali em poucas horas. Então é importante a gente estar sempre ingerindo água durante o consumo de álcool. Ok. A segunda e acho que a última parte mais tensa da ressaca é a dor de cabeça. E essa é um pouco complicada, porque na verdade não existe estudos específicos falando é por conta disso. Ainda há muitos estudos e eles estão, né, pesquisando para entender definitivamente qual que é o efeito da ressaca. A ressaca como um todo é um mecanismo, é uma fisiologia ainda não muito bem explicada pela ciência. O que a gente sabe é justamente questões separadas, e no caso da dor de cabeça é uma delas. A dor de cabeça não é só por conta da desidratação. A dor de cabeça surge também por um efeito inflamatório no nosso corpo. A inflamação basicamente acontece porque algum tecido, algumas células do seu corpo foram agredidas. No caso, o álcool agrediu essas células, né? Ou o álcool, ou o acetaldeído, fruto aí, né? O acetaldeído é uma substância tóxica para o nosso organismo. E esse acetaldeído foi produzido justamente pela primeira metabolização do álcool. Ou então alguma substância que vem junto na sua bebida, né? Que é o metanol, que são outras substâncias produzidas também pela fermentação, que são extremamente tóxicas para o seu organismo. Então seus tecidos foram agredidos por essas substâncias. E aí o que acontece? O álcool acaba afetando, portanto, a produção de duas substâncias que são agentes inflamatórios, que é a prostaglandina e a citocina. Né? Prostaglandinas e citocinas são substâncias que fazem com que aumente o volume de água dentro dos tecidos. E com isso a sua pressão intracraniana, a sua pressão dentro da cabeça aumenta. E com isso gera dor de cabeça.
ok? Então espero ter aí feito um resumão bem legal, é bem fisiológico, né? Começando com a sua parte da fermentação, depois falando sobre o sistema nervoso central, sobre as sinapses, sobre a atuação do ADH e a consequência do álcool sobre o ADH. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí. Clica aí se curtiu, né? Ou se não gostou, mande críticas pra gente, né? Entre na nossa página do Facebook, né? Procure lá Santa Biologia no Facebook. Estamos juntos para qualquer coisa. Um abraço e até a próxima.